Salve, salve! Tentarei ser breve num assunto que eu amo, adoro, ficar tempo pensando nisso, ficar tempo olhando para diferentes ferramentas disso e ficar sentindo o que funciona com o que atende qual necessidade. E o assunto é jeitos diferentes da gente utilizar oráculos, não só o tarô, oráculos de cartas de uma maneira geral. Eu amo o objeto oráculo. Então eu preciso começar dizendo que é óbvio, mas o óbvio, aquele óbvio que precisa ser dito, que não é qual necessariamente, que para algumas pessoas sim, mas não necessariamente, não é qual oráculo você está usando e menos ainda quantos oráculos você está usando ou quantos oráculos você tem que vão fazer uma leitura ou um estudo ou um autoestudo de cartas ser assertivo, ser significativo para você, e muito menos quantidade de oráculos diferentes que vai fazer com que você necessariamente tenha um relacionamento mais próximo ou menos próximo com as cartas. Tem pessoas, inclusive, que só leem com oráculos específicos, tá? Já vi muita gente falar, olha, se não for com tarô X ou com baralho X, eu fico ali olhando para a carta e aquilo para mim é só uma ilustração bonita, mas não me vem nada, minha intuição não me traz nada. Então, primeira coisa, entender qual é o seu jeito de funcionar com as cartas, porque pode ser que para você seja assim, seja um relacionamento onde ou você só consegue ler com um tarô específico, ou tem um ou outro oráculo específico que conversa com a sua intuição enquanto os outros não conversam. E aí, nesse caso, pode ser que você queira, sim, ter outros oráculos, mas do ponto de vista da apreciação da arte, né? Ou porque você coleciona, ou porque você gosta de ter para estudo, enfim, vários motivos. Eu sou uma pessoa que tendo a me direcionar para oráculos e tarôs diferentes, dependendo do momento, dependendo da pessoa para quem eu vá ler, às vezes dependendo do tema da leitura. E eu tenho esse amor, essa paixão, esse interesse que parece que não diminui nunca por oráculos em geral e pelo tarô. Então isso faz com que, para mim, especificamente, funcione bem dessa forma, né? Ter múltiplos oráculos, múltiplos tarôs e fazer uso de oráculos diferentes, mesmo que eu esteja lendo para mim, mesmo que eu esteja fazendo um estudo para mim. Porque a grande sacada do nosso tempo, né, como tarólogos, como oraculistas, como estudantes da arte, como admiradores e interessados no assunto, é que hoje em dia a gente tem muita coisa à disposição, muitas artes diferentes, o que significa muitas interpretações diferentes. É muito legal quando você encontra um tarô diferente que você nunca viu e você fala, nossa, você vê lá 5 de copas, um 7 de espadas, uma imperatriz, uma carta do carro, e você vê uma ilustração completamente diferente de tudo aquilo que você já viu, daquilo que você conhece, e você tem aquela reação de, poxa, eu nunca visualizaria essa energia sendo retratada dessa forma, e isso te acrescentar nos seus estudos, isso te acrescentar na sua compreensão de todas as nuances e camadas e significados que aquela carta possa ter. Então isso é muito legal, para mim e para pessoas como eu, é muito prazeroso, porque você fica ali brincando de desvendar, e eu digo brincando de um jeito bem, no sentido mais puro da palavra, porque é divertido, é gostoso, né? Você fica ali viajando nas muitas camadas do que uma carta possa significar no caso do tarô. Se for oráculo temático, então mais ainda, porque aí o céu é o limite, você não tem uma estrutura atribuída para associar com aquele significado. Então, por exemplo, você pode usar um oráculo, como é o caso da minha relação com esse oráculo aqui, que é o tarô da criança interior,
muito embora ele seja um tarô, com 78 cartas, arcanos maiores e menores, naipes e toda a estrutura do tarô, o livro que vem com esse baralho aqui, com esse deck, ele é espetacularmente rico, na minha opinião, e pro meu gosto, né? Pro meu estilo de relacionamento com as cartas. Então, esse deck particularmente é um deck que eu faço muita questão de usar de uma forma mais parecida com a forma que eu usaria um oráculo do que com a forma que eu usaria um tarô necessariamente. Eu gosto sempre de tirar uma carta daqui, corro lá no livro e leio todo o significado do livro, porque é um tarô onde os autores vão fazer associações dos arcanos maiores com contos de fada e trazer essa interpretação mais psicanalítica do significado dos contos de fada. Então, esse tarô, por exemplo, eu uso como se ele fosse um oráculo. Eu tiro uma carta, vou lá no livro e leio o significado. Bem depois eu levo em consideração e coloco na conta qual foi o arcano que saiu, né? Se foi um 3 de pau, se foi um eremita, bem depois, assim, é uma coisa que eu lembro assim como um detalhe e não faz muita diferença para mim. Não é um tarô que eu costumo usar tanto em atendimento. Esse aqui já usei, mas não é muito a regra. Aí eu tenho esse aqui, por exemplo, que é o Marielle Tarô. Esse deck, infelizmente, não foi editado em português ainda. Espero muito que um dia ele venha a ser, porque ele é algo muito específico e muito especial. O livro deste deck, assim como as cartas, eles são fruto de um trabalho que durou 10 anos para ser concluído, né? Eu digo que esse é um dos 2 tarôs que eu considero as grandes obras de arte do tarô moderno, daqueles que eu tenho e conheço bem, né? Óbvio que deve ter muitos mais. Mas esse tarô, ele tem uma mistura de tradições. Ele bebe de muitos assuntos, de muitos temas diferentes, né? Ele traz ocultismo, ele traz cabala, ele traz as estruturas tradicionais modernas do tarô, ele traz uma mistura de muita coisa aqui. O livro dele é riquíssimo e é um tarô que eu uso para estudo. Eu uso ele quando eu quero abrir uma porta, abrir uma janela, abrir um caminho diferente dentro do tarô, porque para mim é isso que esse tarô faz, embora eu pretenda em algum momento incluir ele nos atendimentos e em workshop de uma maneira geral. Mas nesse momento a minha relação com ele é um tarô que eu tenho que não necessariamente ele tem a obrigação de estar a serviço de um atendimento, estar a serviço do trabalho. É uma prática muito pessoal de estudo, de expansão da minha compreensão com o tarô. Por exemplo, mais um significado. Se você pega um tarô como esse aqui, por exemplo, que é o Joie de Vivre, ou Joie de Vivre, se você preferir, eu não falo francês. Pelo estilo de arte já dá para você ter uma noção de que a energia dele é algo bastante específico. Ele é muito suave. A Paulina Cassidy, que é a criadora dele, é uma tremenda de uma artista visual. Ela é aquarelista. Todos os decks dela são nesse estilo de ilustração. Quem conhece vai identificar. E ele conversa muito, 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 a meu ver, ou com questões da nossa criança interna, ou com a nossa adulta externa mesmo, mas quando a gente está precisando de uma energia mais suave, de uma energia mais acolhedora, quando você não quer que o tarô esfregue a sua cara no asfalto, quando você quer um abraço, você quer um colo, você quer um acolhimento, você quer a compreensão daquilo que você está sentindo naquele momento, daquilo que você está experimentando, né? Você não quer uma fonte de reprimenda ou alguém para te falar o que você está fazendo errado. Ou que, não que ele não vá fazer isso, porque todas as 78 cartas do tarô estão aqui da mesma forma, então ele vai trazer os seus 78 arcanos e os respectivos significados de qualquer maneira. Só que esse deck, ele faz isso de um jeito
tão suave, tão amoroso. Eu particularmente amo olhar para esses tons aquarelados aqui. Adoro o estilo de arte dela, adoro a energia que eu acesso quando entro em contato com essas cartas aqui. É de uma suavidade, é de uma beleza, é um tarô que ele parece estar sempre falando assim para você: tudo bem, vai, eu te entendo. Vem cá, vamos só ficar aqui junto, não vou exigir nada de você nesse momento. Então, esse tarô, por exemplo, ele tem essa pegada. Esse outro aqui, ó, é o Golden Tarot da Cat Black, porque não tem só esse com esse nome. É muito curioso. Eu tenho tarôs de zumbi, de vampiros, dos anjos Dark Angels, os anjos caídos, sei lá como que traduz isso. E é muito interessante que nenhum desses que seriam considerados mais dark, para mim, chegam aos pés desse aqui, em termos de tarôs mais densos. Eu acho a energia desse tarô aqui, não sei se é por conta do estilo de arte dele, que remete, é um tarô de colagem digital, e a arte dele foi curada, né, pela autora dele, de pinturas que retratam desde a Idade Média até o início do renascentismo. Então foi um período trevoso, né, da história humana. Eu não sei se é por isso, mas esse deck para mim ele tem uma energia mais densa, ele é uma coisa mais sisuda, mais séria, mesmo nas cartas alegres, os tons, né, que ela escolheu para trazer aqui. Mesmo nas cartas alegres ou consideradas alegres, digamos assim, eu tendo sempre a ter uma reação a esse tarô onde eu sinto que ele me confronta. Então, esse tarô, por exemplo, é um tarô que possivelmente eu vou querer trazer quando eu quero um olhar mais nu e cru sobre alguma coisa. Quando eu não quero muito dourar a pílula, sabe? É completamente o contrário do tarô que eu estava falando anteriormente, o Joie de Vivre. Ele é completamente o oposto. Ele é um tarô que ele vai entregar a mensagem, você vai sentir o lado mais assim, te chamando à responsabilidade, pelo menos é o que eu sinto em contato com ele, que o arcano está trazendo, que aquela arte está trazendo. E não é especificamente um tarô para você usar quando você quer um colinho, por exemplo. Além dessas diferentes energias, eu poderia continuar aqui falando disso, tá? Indefinidamente, mas vocês entenderam. Tem tarôs diferentes que se prestam a servir energias diferentes, necessidades diferentes, momentos diferentes, emoções diferentes. Além disso, tem usos que a gente pode fazer do tarô para situações específicas. Por exemplo, esse tarô aqui, o título dele é Tarô para a Gravidez ou Tarô para a Gestação. Então, pelo título você já desconfia, né? E por essa ilustração maravilhosa que está na capa. E esse oráculo aqui, Os Amados Mortos. Esse oráculo e esse deck, para citar dois exemplos, teriam muitos outros, eles são bastante específicos na proposta, né? Então, esse tarô da gestação, por exemplo, ele é inteirinho a 78 cartas, embora não seja só... Tem muita carta aqui que eu queria mostrar, mas tem nudez, e aí eu não sei se o vídeo depois fica restrito. Ele vai falar muito do período gestacional. Ah, que lindas. Não só, ó, pra você ter noção, isso aqui é um rei de paus. Então, ele vai mostrar muito o período gestacional. Tem cartas que vão ter, ó, a carta do louco, ela tá tocando o ventre, possivelmente descobrindo essa nova vida que vai chegar, tá percebendo? Cachorrinho aqui. Caminho novo.
Ele tem outras cartas que não retratam a gestação, que são, digamos assim, mais neutras. Ó, aqui ela tá com um sling e um bebê no colo. Isso aqui é o 7 de copas. Mas, de maneira geral, o tema desse deck, 10 de copas, o tema desse deck vai por esse caminho, de retratar a gestação. Então, ele pode ser um tarô, e foi assim que as autoras intencionaram, para você ter como companhia durante a sua gestação ou durante a gestação de alguém que você atende. Ou talvez no pós-parto, também ali pelo puerpério. Então, esse tarô, por exemplo, ele pode ter essa função específica para isso. Aí, os queridos mortos, ele é todinho assim, ó, ilustrado com fotos antigas dos queridos mortos. E a proposta principal da autora nesse deck é que você use ele para se comunicar com os queridos mortos. Pode ser com ancestralidade, de uma maneira geral. Então, você pode tanto fazer um uso bastante espiritual para comunicação mesmo, se for esse o seu estilo, se for esse o seu dom, né? Você pode usar para investigar ancestralidade de uma maneira geral, talvez até vidas passadas também, se for o seu estilo de trabalho ou de estudo com as cartas. Você pode usar para pedir mensagens e orientações dessa atmosfera extrafísica, seja da sua ancestralidade, seja de guias de uma maneira geral. Então, o estilo dele é todinho assim. Então, esse tarô, ele atende bastante essa intenção específica. Aqui também, quem acompanha a Bênção do Útero provavelmente conhece esse deck, que é o deck da Bênção do Útero da Miranda Gray, onde ela vai ilustrar as 4 fases do ciclo menstrual, através dos 4 arquétipos correspondentes, donzela, mãe, feiticeira e anciã. Então, esse deck ele é todinho com donzelas, mães, feiticeiras e anciãs, e ele tem mensagens específicas no verso, que você pode usar para olhar para o seu feminino, para olhar para o teu ciclo, né? Para olhar para como que você está vivenciando o seu ciclo, também é um deck bastante específico. E assim, infinitas outras, eu vou dar mais um exemplo só para não me estender demais. Aqui, por exemplo, ó, é um dos 2 oráculos que eu tenho de Maria Madalena. Tem muitos oráculos, e acho que tarôs também, que são temáticos de, vou chamar de divindades específicas, só para facilitar a compreensão. Então, você pode usar, por exemplo, se for a sua intenção e se é algo que você quer trazer para a sua prática espiritual, para a sua prática de desenvolvimento de uma maneira geral, um oráculo específico, que não precisa ser necessariamente daquela divindade, tá? Pode ser um que você sinta que tem a energia dela de alguma forma. Por exemplo, esse Mariel aqui que eu mostrei no início, eu acho que ele tem sim uma vibe que remete a vibração de Maria Madalena e Yeshua. Ele tem uma mistura ali de simbolismo judaico-cristão com a pegada mais ocultista que ele também traz. Então, por exemplo, aquele ali eu poderia usar nesse caso, não precisaria ser um tarô de Maria Madalena especificamente. Mas esse aqui você tem uma opção de um deck que vai ter uma voz muito clara, muito específica, direcionada, para que você receba orientações ou se conecte com o seu feminino de uma maneira geral, né? Tem o deck da libertação do masculino, que eu gosto muito, que é um dos poucos, não conheço tantos exemplos assim, daqueles que vão trazer o olhar e o assunto para o masculino, né? De uma maneira geral. Então, você pode usar, por exemplo, em leituras ou estudos de relacionamento. Você pode usar em rodas de homens, né, ou em rodas mistas. Então, o oráculo ele pode ser usado de todas essas formas. Ele pode ser usado para orientar suas escolhas criativas. Ele pode ser usado para orientar um projeto criativo que você empacota sem ideia, não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, dentro de algo que você está querendo criar ou trazer ao mundo. Você pode usar um oráculo para te apoiar, para te mostrar opções do que fazer,
para ler como é que está a energia daquele momento que você está vivenciando de uma maneira geral, mas como apoio específico de um projeto, de um trabalho. Você pode usar para escrita criativa, se for a sua pegada, ou ainda nesse lugar de desenvolver projetos, o oráculo ele pode ajudar você a desenrolar a ideia no sentido assim de não sei para que lado eu levo essa história aqui que eu tô querendo contar. E aí você tira a carta da morte, por exemplo. Então aquilo traz uma informação para você sobre o que fazer com aquela história nesse momento, o que fazer com aquele projeto nesse momento. Entre outras opções, eu trouxe aqui as que me vêm nesse momento como principais. Você pode usar como orientação diária, tirar uma carta, deixar ali à vista para você no seu altar, se você tem um altar, ou levar com você, ou deixar onde você quiser, e ficar prestando atenção como é que aquela energia está aparecendo no seu dia, ou olhar para ela no final do dia e perceber o que no seu dia refletiu aquela energia e como ela surgiu ali para você. Tem muitos jeitos de você trazer os oráculos para sua vida e fazer um uso muito completo deles, sendo a forma mais conhecida, claro, a previsão e a adivinhação, mas eu quis trazer aqui nesse vídeo um pouquinho de como os oráculos podem ser utilizados para muito além disso. Espero que tenha sido útil e espero que tenha te dado algumas ideias interessantes. Um beijo!